Olá a todos, oi pessoal, oi nono período. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo. Hoje finalizaremos finalmente o juizado especial civil, porque ficamos de falar sobre o sistema recursal do juizado especial civil, que é o juizado da Lei 9.099. Vamos só fazer um procedimento aqui de retomada de conteúdo. A gente tem feito isso em todas as aulas e gostaria de fazer dessa forma. Até agora, nós já estudamos a teoria dos procedimentos especiais, estudamos por que alguns procedimentos são especiais, alguns tipos de procedimentos especiais. Compreendemos que existem técnicas e essas técnicas são importantes para identificarmos o procedimento de uma ação antes mesmo de ajuizar essa ação. Verificamos que primeiro temos que observar se o procedimento é especial, e isso é possível porque tanto o Código de Processo Civil como as leis extravagantes, as leis especiais, elas nos dizem quando um procedimento é especial. E aí vimos os casos, né, os procedimentos especiais no Código de Processo Civil estão previstos entre os artigos 539 e 770, e também aqueles previstos em regra, né, existem exceções, em algumas leis especiais. E aqui eu cito sempre como exemplo, a ação de alimentos, que está prevista em uma lei especial, que é a Lei 5.478 de 68, uma lei da década de 60, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e o CPC prevê que essas ações específicas, a ação de alimentos, não em outras situações que nós veremos, em que será acumulado, elas seguem o procedimento especial da Lei de Alimentos, desde que provada a relação de parentesco, e não se aplica às ações de família, que também são de procedimento especial. E começamos o nosso estudo com a Lei 9.099 de 95, que trata especificamente dos juizados especiais cíveis, os juizados especiais no âmbito estadual. Um juizado que tem competência relativa, em que as partes podem optar por utilizar aquele procedimento, optando, sabemos que haverá uma renúncia ao excedente daquilo em que passar a pretensão e o direito daquela pessoa ou daquelas pessoas, enfim. Estudamos as causas de competência do juizado especial civil previstas no artigo 3º da Lei 9.099, aquelas causas cujo valor não excedam 40 salários mínimos e que sejam de menor complexidade. Ações de despejo para uso próprio, ações possessórias desde que o valor não exceda o limite estabelecido pela lei, que é 40 salários mínimos. Estudamos as partes, a legitimidade ativa, a possibilidade das pessoas físicas maiores e capazes ajuizarem a ação, a microempresas, empresas de pequeno porte, o microempreendedor individual, algumas organizações não governamentais, desde que qualificadas como OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público, então não são todas as ONGs que possuem essa legitimidade. Estudamos a legitimidade passiva, que são pessoas físicas maiores e capazes, e pessoas jurídicas de direito privado, seja de pequeno, médio ou grande porte, com exceção das empresas públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado. Porque se forem empresas públicas no âmbito federal, a competência da Justiça Federal, e se for o caso do Juizado Especial Federal. E no âmbito estadual, temos um juizado especial específico, que é o Juizado Especial da Fazenda Pública. Estudamos que não compete ao Juizado Especial Civil o julgamento de causas envolvendo alimentos, questões falimentares, interesse da Fazenda Pública, ação de natureza fiscal, ação de acidente de trabalho, até porque é de competência da Justiça do Trabalho, ações envolvendo resíduos e aquelas ações envolvendo o Estado e a capacidade das pessoas. Vimos também quem não pode ser parte, que incapazes não podem ser partes, presos não podem ser, pessoas presas não podem ser partes, a fazenda pública não pode ser parte, a massa falida, enfim. Vimos ali aquela previsão da legitimidade ativa e passiva e as impossibilidades em relação ao juizado. Vimos que não cabe intervenção de terceiros, com exceção da desconsideração da personalidade jurídica, mas porque é um incidente que já existia no procedimento da Lei 9.099. É possível o litisconsórcio, mas não é possível a intervenção de terceiros. E vimos o procedimento, vimos a questão da instrução probatória, isso tudo nas nossas aulas anteriores.
algumas regrinhas para a elaboração da petição inicial, para fixação da competência, os pedidos para designação de audiência de conciliação no juizado, porque é do procedimento do juizado designar primeiramente uma audiência, para depois verificação, se não houver acordo, a resposta do réu. A resposta do réu é a contestação. Não se admite a reconvenção, admite-se um pedido contraposto quando o réu pretende se insurgir contra o autor. Por exemplo, o A alega que o B lhe deve 20 mil reais e o B, em sua contestação, faz a sua defesa processual, a sua defesa de mérito, e diz o seguinte: não, na verdade, não é ele, não sou eu que devo esse valor a ele. É ele que deve me passar 5 mil reais, e aí apresenta suas provas. Não se admite a reconvenção, mas admite-se o pedido contraposto. Em relação às provas, por ser juizado, temos aí uma limitação, sim, em alguns meios de prova. E aqui vou citar a realização da prova pericial. Não se admite no juizado especial civil a produção de prova pericial, mas admite-se a apresentação de prova técnica. E estudamos na aula passada a diferença, até em um estudo de caso, de produção de prova pericial para apresentação de uma prova técnica, que na maioria das vezes vai vir num formato de prova documental. Não se nomeia peritos no procedimento do juizado especial civil. Não se admite a citação por edital. Em regra, as citações acontecem por correio, por AR. Vimos também em que, em alguns casos, haverá necessidade, sim, de uma audiência de instrução de julgamento, que vai ter uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Em outros casos, não, quando a matéria for de direito, ou não houver necessidade da instrução, da colheita da prova oral, o juiz já pode proferir a sua sentença naquele processo, assim como acontece no processo civil de uma forma geral. Vimos que a sentença do juizado, a Lei 9.099 dispensa um elemento, que é o relatório. Então, nós temos uma sentença um pouco mais simplificada, com essa particularidade da Lei 9.099, e uma vez proferida a sentença, e agora sim, já entrando no nosso conteúdo, uma vez proferida a sentença no juizado especial civil, é cabível um recurso dessa sentença no prazo de 10 dias. 10 dias. Esse recurso, o nome dele é sem nome. Eu costumo brincar. O nome não é apelação. Estamos acostumados de que sentença cabe apelação. No procedimento da Lei 9.099, o recurso cabível das sentenças se chama recurso inominado. O procedimento tem algumas particularidades diferenciadas por ser procedimento da Lei 9.099, mas dá para a gente pegar aí algumas orientações do que já aprendemos em termos de recurso. Vejam bem, estamos em um juizado. A partir do momento em que é proferida uma sentença, a parte que se sentiu sucumbente, que pretende recorrer, o recorrente, ele poderá interpor o recurso inominado no prazo de 10 dias e terá 48 horas aí para fazer o preparo, que é o pagamento desse recurso. Há a obrigatoriedade agora, nessa fase, da presença do advogado. Então, ele interpõe o recurso inominado perante o juiz que proferiu aquela sentença e apresenta as razões do recurso inominado, isso tudo no mesmo contexto. Mas as razões são endereçadas para um colegiado. Ali seria a instância superior do juizado especial civil, que é diferente, porque recebe o nome de turma recursal. Então, quem vai analisar os recursos dos juizados especiais cíveis é um órgão colegiado composto por 3 juízes de primeiro grau, que se chama turma recursal. Então, haverá interposição do recurso, o juiz ali que proferiu a sentença, ele vai intimar a parte recorrida para também, no prazo de 10 dias, apresentar as suas contrarrazões ao recurso nominado e encaminhará para uma das turmas recursais aqui do estado de Goiás o julgamento desse recurso inominado. Geralmente aqui um procedimento é muito semelhante ao que vocês já conhecem, é designado um relator dentro dessa turma recursal, e o relator ali analisa, né, vai fazer o seu voto, o seu relatório, e marca-se uma sessão de julgamento para ele poder apresentar o relatório e ter a votação ali com os demais juízes que compõem essa turma recursal.
Pode vir aquela pergunta, professor, é possível fazer a sustentação oral nesses procedimentos, nessa sessão de julgamento, nas turmas recursais? Sim, é possível. Entendo que na maioria das situações é extremamente importante que os advogados façam a sustentação oral, basta informar isso no processo, que o recorrente ou o recorrido possuem interesse. Depois que marca a sessão, é possível você apresentar um pedido escrito dizendo que você pretende fazer, né? Quem o advogado que pretende fazer a sustentação oral. Isso vocês vão receber ali um despacho, alguma certidão, alguma coisa assim. Provavelmente vai ser remarcado, mas para data muito próxima, e vocês serão inscritos para poder fazerem essa sustentação oral. E vão fazer a sustentação oral ali naquela sessão de julgamento. É muito importante para fortalecer os argumentos, tanto do recorrente como do recorrido, de quem pretende fazer essa sustentação oral nessa sessão de julgamento. Então, é cabível a sustentação oral nos julgamentos, nas sessões de julgamentos dessa turma recursal. Quem julga recursos de juizado especial civil é um órgão que se chama turma recursal, com essas características do recurso. Outras questões referentes ao sistema recursal. Não cabe agravo de instrumento, e isso nós já vimos durante as nossas aulas, não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias dos juizados especiais cíveis do procedimento da Lei 9.099. Então, essas decisões, elas são, em regra, irrecorríveis. Outra dúvida, professora, caberia embargos de declaração em relação a essas decisões, as sentenças do juizado? Sim. É possível a oposição de embargos de declaração no prazo de 5 dias, desde que preenchidas aqueles requisitos que vocês já estudaram quando estudaram recurso. Há uma sentença obscura, alguma contradição, alguma omissão, alguma necessidade de correção de um erro material da sentença. Observem que não é para reformulação da decisão, isso é um recurso inominado, mas sim para essas situações específicas dos embargos de declaração, que já vem do Código de Processo Civil, isso no prazo de 5 dias. Um ponto importante no sistema recursal é que aquele recurso inominado que nós acabamos de falar, ele possui apenas o efeito devolutivo, ele não possui o efeito suspensivo. Se vocês pretendem um efeito suspensivo para esse recurso, vocês deverão requerer expressamente na peça de vocês a concessão e a necessidade da concessão deste efeito suspensivo. Então, em regra, o recurso inominado, ele possui apenas o efeito devolutivo. Se querem pedir um efeito suspensivo, ele não é automático, haverá necessidade de pedir e verificar se o relator vai conceder esse efeito suspensivo ao recurso, né? Se o juiz vai conceder esse efeito suspensivo ao recurso, não é um efeito que seja automático. Então, recurso nominado possui apenas efeito devolutivo. Uma questão muito interessante, que às vezes eu vejo algumas perguntas, professora, cabe algum recurso das decisões das turmas recursais? Porque de sentenças do juizado nós sabemos que cabe o recurso inominado. Das decisões interlocutórias, as mesmas são irrecorríveis, não cabe o agravo de instrumento. Cabe os embargos de declaração, um ponto muito interessante, previsto no artigo 50 da Lei 9.099, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do recurso inominado, não é suspendem. Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal do recurso inominado. Leiam o artigo 50 que vocês vão compreender melhor essa questão dos embargos de declaração, porque da sentença é possível tanto a oposição dos embargos de declaração, como a interposição de recurso inominado. Uma vez que haja necessidade, façam os embargos de declaração, eles irão interromper esse prazo de 10 dias e depois, assim que julgados, iniciará o prazo de 10 dias para vocês poderem interpor o recurso inominado. Então, haverá uma interrupção, os embargos de declaração interrompem o prazo do recurso inominado no juizado especial civil. Mas voltando àquela questão polêmicazinha aqui que eu coloquei para vocês, tudo bem, a turma recursal foi lá e proferiu a sua decisão, vocês têm lá a ementa,
E vocês pretendem recorrer, vocês não concordam com a decisão da turma recursal. A pergunta é, cabe recurso? Em regra geral, não. Não cabe um recurso ali para rediscutir a questões envolvendo a turma recursal. É claro que se houver omissão, contradição, aqueles casos dos embargos de declaração, sim. Mas não concordando com a decisão da turma, né, não cabe recurso para rediscutir aquilo ali. Cabe se houver violação de normas constitucionais, haverá a possibilidade de se interpor recurso extraordinário, que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas são raríssimas as situações e as hipóteses em que vemos, aí podemos ver um recurso extraordinário. Em regra, que chegou ali na turma recursal, a questão já por ser juizado, a questão da informalidade, da celeridade, da simplicidade, da economia processual, a turma recursal é, assim, talvez a última instância ali para essa questão. Em raríssimas situações, se houver violação de normas constitucionais, aí vai entrar em qualquer situação, né? Não é por ser juizado, mas qualquer situação de caber um eventual recurso extraordinário para tentar ali verificar essa questão da violação da norma de natureza constitucional, mas não é algo muito comum, não é algo que aconteça todos os dias aí no âmbito dos juizados. Então, deu para perceber que os sistemas do juizado, o sistema recursal do juizado, ele não é um sistema complexo, é um sistema até simplificado, até pela natureza da Lei 9.099. O juizado tem competência para executar os seus próprios julgados, então, eventual cumprimento de sentença é feito no âmbito do juizado, no próprio processo em que foi proferida a sentença, e também é cabível a ação de execução por títulos extrajudiciais, desde que o valor a ser executado não exceda os 40 salários mínimos. Então, cabe a ação de execução. O que não é cabível no procedimento do juizado é a ação monitória, mas a ação de execução é perfeitamente cabível, né? O processo de execução. Bom, feitas essas considerações sobre a Lei 9.099, fechamos o conteúdo da Lei 9.099 de Juizado Especial Cível e iniciamos agora, até vamos iniciar nessa aula, iniciamos agora um estudo sobre o outro juizado. Eu falei para vocês que estudaremos 3 leis especiais que trazem procedimentos de 3 juizados, que é o Juizado Especial Cível, o Juizado Especial Federal, que é o que começaremos agora, e o Juizado Especial da Fazenda Pública. Hoje, agora, nós falaremos sobre o Juizado Especial Federal. Então, comecem aí a organizar no material de vocês um novo conteúdo, uma nova lei, que é o Juizado Especial Federal, que está previsto na Lei 10.259 de 2001. Vejam bem, em 1995 é criado um juizado para causas de menor complexidade, até 40 salários mínimos, no âmbito estadual. Sabemos que essas causas aí envolvem mais interesses de particulares, não foi um juizado criado para tratar de questões de interesse da fazenda pública ou envolvendo pessoas jurídicas de direito público. Pensou-se o seguinte, bom, se existe um juizado para tratar de causas de menor complexidade, para desafogar um pouco essas varas cíveis, em relação aos 40 salários mínimos, em relação à menor complexidade, então temos a importância de um juizado também para causas de competência da Justiça Federal de menor complexidade também, e desde que não ultrapasse o valor, e aqui é um ponto interessante, porque existe uma diferença com o Juizado Especial Cível, o Juizado Especial Federal, já estamos em um novo conteúdo, o Juizado Especial Federal, previsto na Lei 10.259 de 2001, possui competência para julgar causas de competência da Justiça Federal, desde que não ultrapassem o valor de 60 salários mínimos. Aqui eu não tenho mais 40 salários mínimos, tenho 60 salários mínimos. Então, quando queremos saber aí o que compete a um juizado especial federal? Compete ao JEF, ao Juizado Especial Federal, processar e julgar causas de competência da Justiça Federal, desde que não excedam o limite de 60 salários mínimos
e que não tenham também essa alta complexidade probatória. Então, esse foi o objetivo para a criação do Juizado Especial Federal. Causas de competência da Justiça Federal até 60 salários mínimos, 60 salários mínimos. A principiologia do Juizado Especial Federal é a mesma principiologia do Juizado Especial Civil que nós já estudamos. Todos os princípios que norteiam os juizados são os mesmos. O princípio da informalidade, o princípio da celeridade, da simplicidade, da economia processual. Todos esses princípios são princípios basilares dos 3 juizados. Tanto do JEC, como do JEF, como do Juizado Especial da Fazenda Pública. E aí vamos cair também no artigo 3º, que é um dos artigos mais importantes, do procedimento do Juizado Especial Federal. Antes de adentrar no artigo 3º, eu já gostaria de estabelecer uma outra diferença em relação ao Juizado Especial Civil. Quando estudamos o Juizado Especial Civil, aprendemos que a competência ela é relativa. A parte que vai optar no JEC, na Lei 9.099. É facultativa a parte optar por ajuizar a sua ação no Juizado Especial Civil numa vara civil. Agora, a competência do Juizado Especial Federal, isso previsto na própria Lei 10.259, é uma competência absoluta. Ela não é relativa como a Lei 9.099. Essa é uma grande outra diferença em relação ao outro juizado. A competência das causas da Lei do Juizado Especial Federal são causas de competência absoluta. Gravem isso, absoluta. Uma vez que a causa seja de competência do Juizado Especial Federal, o juiz dará o procedimento daquele caso, o procedimento da Lei 10.259, o procedimento do Juizado Especial Federal. Ou seja, não há essa facultatividade, essa liberdade de escolha entre, eu vou escolher o procedimento comum da Justiça Federal ou vou escolher o procedimento aí especial do Juizado Especial Federal. Não existe essa possibilidade de escolha, até porque a competência das causas do Juizado Especial Federal é uma competência absoluta. Essa é uma grande diferença da Lei 9.099, que é relativa. Mas feitas essas considerações sobre a competência absoluta, vamos passar aqui agora para a análise das causas de competência do Juizado Especial Federal. E é muito importante porque sabemos que compete ao Juizado Especial Federal, já até falei para vocês, causas de competência da Justiça Federal, até 60 salários mínimos, ok. Como que eu sei as causas de competência da Justiça Federal? As causas de competência da Justiça Federal estão previstas na Constituição Federal em seu artigo 109. E em outros casos, mas a lei prevê as causas, se é de competência da Justiça Federal. É algo que eu sei que está escrito em algum lugar. E, em regra, essa competência da Justiça Federal está estabelecida na nossa Constituição Federal no artigo 109. Então, tem como eu saber quais são as causas de competência da Justiça Federal. É quase como se eu pudesse dizer que compete ao JEF, ao Juizado Especial Federal, julgar as causas previstas no artigo 109, com algumas exceções que vamos ver agora, desde que não ultrapasse o valor de 60 salários mínimos. Então, por exemplo, se vocês têm aí uma conta, vou pegar um exemplo, tá? De uma empresa pública federal, que é a Caixa Econômica Federal. E aí existe um problema, que está tendo um débito na conta de vocês, ou então um contrato que não é de vocês, uma dívida que está sendo cobrada, que vocês não têm essa dívida perante a Caixa Econômica Federal, no valor aí de 50 mil reais, alguma coisa nesse sentido, ou no valor de 30, e vocês querem 30 mil reais, e vocês querem dano moral, vocês têm um valor de 5, e vocês também querem dano moral. Vejam que é uma causa de competência da Justiça Federal, mas o valor não vai exceder os 60 salários mínimos. Se exceder, vocês colocam essa ação, aí sim, em razão do valor ser superior, no procedimento comum da Justiça Federal, mas em regra, não vai exceder o valor de 60 salários mínimos. Então, é uma causa, um exemplo de causa de competência da Justiça Federal. Alguma ação que vocês têm também contra o INSS, cujos valores a serem recebidos não vão exceder os 60 salários mínimos.
E aqui já até abro um parênteses, porque nessas ações de natureza previdenciária perante o Juizado Especial Federal, é cabível sim a realização de perícia, é cabível a realização de perícia nessas específicas situações. Também já é outra diferença que temos em relação ao Juizado Especial Cível. Mas uma grande questão aqui que temos que compreender no estudo do Juizado Especial Federal em relação à sua competência são causas que não são de competência da Justiça, do Juizado Especial Federal. Nós temos que compreender as causas que não se incluem em hipótese alguma como sendo de competência do Juizado Especial Federal. Mas em nenhuma situação, professor, em nenhuma situação, independente do seu valor, mesmo que o valor seja inferior a 60 salários mínimos, essas causas, essas ações que eu vou falar agora, elas não se incluem na competência da Justiça Federal. É algo que é cobrado nas provas que vocês vão fazer, seja exame de ordem, seja em outras provas da carreira jurídica. Então, eu sempre recomendo que leiam o artigo 3º da Lei 10.259, porque eu sei, pela experiência mesmo de ver muitas questões, temos um banco de questões muito grande, são questões que são realmente cobradas muito. O artigo 3º, e aqui eu gostaria de compartilhar. Esse material que eu vou compartilhar é um material que já está no nosso ambiente virtual de aprendizagem, está no AVA, tá? Que é o nosso material de apoio. Dentro de referências, vocês vão encontrar esse material aqui, já postado. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês isso aqui. As causas de competência da Justiça Federal. Observem bem. Em relação a essas causas de competência, já estudamos que compete ao Juizado Especial Federal o processamento, a conciliação e o julgamento de causas de competência da Justiça Federal, que em regra estão previstas no artigo 109 da Constituição Federal, cujo valor não exceda 60 salários mínimos, bem como executar suas sentenças. Isso, sabemos, os juizados são competentes para executar os seus julgados, as suas sentenças. Mas eu tenho um foco aqui, que está até negritado, que está previsto no próprio artigo 3º, que são as causas que não se incluem na competência do juizado especial. Faltou a palavra federal aqui, mas é no juizado especial federal cível, tá? Acrescentem federal, por favor. As causas. Primeiro, sabemos que as causas de competência da Justiça Federal estão previstas no artigo 109 da Constituição Federal. Ok. Mas não se incluem na competência do Juizado Especial Federal aquelas causas previstas no artigo 2, 3 e 11 da Constituição Federal. Esses 3 incisos, em nenhuma hipótese, vocês vão encaminhar essas ações para o Juizado Especial Federal. Para vocês não precisarem ficar decorando, o inciso 2 e o inciso 3 se referem àquelas causas em que envolvam litígios de natureza internacional. Litígios envolvendo um Estado estrangeiro e uma empresa, e uma pequena empresa aqui, ou algumas pessoas e estados, contratos internacionais. Então, essas questões internacionais que, em regra, competem à Justiça Federal, mesmo que seja de um valor até 60 salários mínimos, elas não podem ir para um juizado especial federal. Então, o inciso 2 e o inciso 3 vão se referir a questões de natureza estrangeira, questões de natureza internacional, até pela complexidade da matéria. Essas matérias não poderiam ir para um juizado especial federal, que foi criado para julgar questões de alta complexidade. E o inciso 11 refere-se especificamente a questões de natureza indígena, a questões envolvendo direitos dos indígenas. Questões envolvendo o direito das comunidades indígenas não podem ir para um procedimento que é simplificado, que foi criado para ser simplificado. Então, esses 3 incisos aí vão se referir a questões internacionais, a questões estrangeiras, a litígios de natureza estrangeira, e a questões envolvendo o direito indígena, o indígena especificamente no inciso 11 do artigo 109 da Constituição Federal. Só lembrando, eu sempre gosto de lembrar, estamos estudando causas que não se incluem
na competência do Juizado Especial Federal. Outra ação também, que mesmo que seja de baixa complexidade a matéria, por exemplo, um mandado de segurança por uma demissão de um servidor público federal sem o devido processo legal. Jamais, mesmo que o valor da causa, dá-se a causa o valor de R$1.000. Mandado de segurança não se incluem na competência do Juizado Especial Federal. Ah, mas se eu quiser impetrar um mandado de segurança, porque o servidor público federal foi demitido sem o devido processo legal, perfeito, lá no âmbito do Ministério da Educação, da Saúde, enfim, no IBAMA, alguma coisa assim. Na União, impetrem o mandado de segurança, não no Juizado Especial Federal. O procedimento comum da Justiça Federal, tá? Quando a gente fala assim, não se inclui na competência do Juizado Especial Federal, é porque não é que vocês estão impedidos de ajuizarem essas ações. Essas ações não podem ir para o Juizado Especial Federal. Se não podem ir para o Juizado Especial Federal, vocês vão mandar essas ações para a Justiça, procedimento comum da Justiça Federal mesmo, tá? Ações envolvendo desapropriação, divisão e demarcação. As ações de natureza coletiva, por exemplo, a ação civil pública, a ação popular, que defendem interesses de natureza coletiva. Nós teremos aulas específicas sobre os direitos coletivos. Estudaremos a ação civil pública, a ação popular, mas são ações que defendem o interesse de uma coletividade de pessoas, que mesmo ajuizadas por uma única pessoa, a sentença vai acabar atingindo uma coletividade de pessoas. Uma ação, por exemplo, uma ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público Federal contra atos praticados pela União ou pelo IBAMA, por exemplo, por problemas ambientais. Essa ação civil pública, defendendo o interesse da coletividade, ela, por um dano ambiental que foi causado pelo IBAMA, que é uma autarquia federal, então seria competência da Justiça Federal, jamais poderá ir para um Juizado Especial Federal, porque não são cabíveis as ações coletivas no Juizado Especial Federal. Não cabe também execuções fiscais, até porque não poderia mesmo. A União e as entidades federais, elas não têm legitimidade ativa no Juizado Especial Federal, apenas passiva. Então, não poderia, por ser uma execução fiscal, por exemplo, executar aí um imposto de natureza federal, independente do valor aí da dívida, pode ser R$2.000, R$3.000 esse imposto, mas execuções fiscais não cabem no Juizado Especial Federal. Questões para discutir atos de improbidade administrativa também não se incluem na competência do Juizado Especial Federal. As ações de natureza coletiva, e aí temos as espécies, os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. São os processos de natureza coletiva, né, os chamados meta-individuais ou transindividuais. Não se preocupem, porque teremos uma aula para compreender a diferença entre interesse difuso, coletivo e individual homogêneo. Também não cabe no Juizado Especial Federal ações que envolvam imóveis da União, suas autarquias e fundações públicas federais. Lembre-se, gente, para ter tanto de não aqui, não cabe, é porque estamos falando de um procedimento que é mais simplificado, que é o Juizado Especial Federal. Também não cabe, no âmbito do Juizado Especial Federal, aquelas ações anulatórias de atos administrativos federais. Foi praticado um ato pela administração pública federal e eu quero ajuizar uma ação para anular esse ato. Não cabe essa ação anulatória no âmbito do Juizado Especial Federal. Agora, tem duas exceções. Se este ato for de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal, dependendo do valor até 60 salários mínimos, aí sim é possível essa ação anulatória. Apenas nessas duas situações seria possível essa ação anulatória. E para finalizar essa parte aqui do que não se inclui na competência do Juizado Especial Federal, não se inclui na competência do Juizado Especial Federal aquelas ações que têm como objeto discutir a legalidade, a ilegalidade, no caso, de penas de demissões que são impostas a servidores públicos federais ou aquelas sanções disciplinares impostas aplicadas aos militares. Mesmo foi aplicada aí uma sanção de suspensão do serviço público, uma sanção de demissão
do servidor público federal por algum motivo, e esse servidor entende que essa demissão foi feita de uma forma ilegal. Mesmo que tenha lá o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, o servidor entende que houve alguma ilegalidade, né? Foi pulada aí alguma coisa do contraditório, da ampla defesa, enfim. E ele quer discutir judicialmente essa demissão que ele entende que é ilegal. Essa ação ela não pode ir para um juizado especial federal em razão dessa vedação prevista no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.259. Então, assim, fechamos o juizado especial cível hoje. Parar de compartilhar. Fechamos aqui o juizado especial, o nosso juizado especial cível da Lei 9.099. Estudamos o sistema recursal e também gostaria de lembrá-los aqui que entramos no conteúdo já do Juizado Especial Federal, previsto na Lei 10.259, estudamos seus objetivos, algumas regras, a competência absoluta desse juizado, em algumas situações a possibilidade de realização de perícia naquelas ações de natureza previdenciária, estudamos a principiologia, que é a mesma principiologia da Lei 9.099, estudamos as causas de competência do Juizado Especial Federal previstas no artigo 3º da Lei 10.259, que são causas de competência da Justiça Federal, cujo valor não exceda os 60 salários mínimos. E o mais importante aqui, nós estudamos aquelas ações que não se incluem na competência do Juizado Especial Federal, que é onde eu friso que façam a leitura do artigo 3º da Lei 10.259. Na nossa próxima aula, nós finalizaremos, né, tanto o Juizado Especial Federal como o Juizado Especial da Fazenda Pública tem características muito semelhantes, a diferença é que um no âmbito federal, o outro no âmbito estadual. E finalizaremos esse conteúdo do Juizado Especial Federal e com certeza também faremos o conteúdo do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da proximidade das regras das leis. Talvez vejamos algumas diferenças em relação ao polo passivo, porque no polo passivo do Juizado Especial Federal eu tenho pessoas federais, eu tenho a União, eu tenho as suas autarquias, as suas fundações públicas, as empresas públicas federais, no polo passivo, não no polo ativo. Falaremos melhor disso na próxima aula. E no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é o próximo, temos aí no polo passivo e não no ativo, estados, municípios, Distrito Federal e suas respectivas entidades. Para fechar, só uma dica para vocês, para anotarem. Os réus do Juizado Especial Federal não podem ser autores em relação às partes. Quem são os autores? Aqueles que nós já aprendemos, pessoas físicas, microempresa, empresa de pequeno porte, enfim, os mesmos, aquele que nós estudamos na Lei 9.099. Contra quem? A União, as suas autarquias, as empresas públicas federais, as fundações públicas federais. E esses réus, observem aí no nosso material de apoio, eles jamais podem ser autores. Anotem isso. Os réus do Juizado Especial Federal não podem ser autores. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Finalizaremos aí, tá aí postado no AVA, um estudo de caso para vocês olharem. Vou inserir uma atividade, algumas questões avaliativas sobre esse conteúdo para vocês fazerem. E encerraremos esse conteúdo do Juizado Especial Federal e também do Juizado Especial da Fazenda Pública na nossa próxima aula. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos vocês, 9º período.